Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de encontros com Herculano Pires, teremos hoje a palestra Vampirismo sob o olhar da filosofia espírita. A palestrante de hoje é Sônia Teodora da Silva, que é bacharel em comunicação, pós-graduada em administração de empresas, proficiência em inglês pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, e atualmente faz bacharelado em filosofia. Também é conselheira do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e da Fundação Espírita André Luiz, e criadora do projeto de estudos filosóficos espíritas. Boa noite a todos. Agradeço imensamente pelo convite que eu recebi da Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires, através do senhor Herculano, bem como do Centro Espírita Caibá Schutel, senhor Molina. Para mim é uma honra estar aqui, junto aos amigos e familiares do professor Herculano, compartilhando o seu pensamento e sua obra, que são tão necessárias, foram ontem, é necessária hoje e será também amanhã. Eu me lembro que meu primeiro livro de filosofia me foi presenteado pela minha mãe. Era um livro de uma coleção de nome Vidas Ilustres e chamava-se Os Filósofos. Autor José Herculano Pires. Eu tinha 13 anos de idade. Meus pais eram espíritas, a família de meu pai dirigia um centro espírita no bairro do Cambuci e seus irmãos participaram dos momentos iniciais da cruzada militar espírita aqui em São Paulo. Portanto, desde a minha infância, a infância das minhas irmãs, nós convivemos com os espíritos e com o espiritismo. Falar sobre a obra do professor Herculano me traz um sentimento de responsabilidade muito grande, a mesma que eu sinto com relação à obra de Allan Kardec e dos espíritos, porque nós sabemos que nós temos nas mãos um projeto que transcende as interpretações humanas, não é? Por melhores que elas possam ser. O professor Herculano Pires notabilizou-se também pela intransigência na defesa do espiritismo. A sua reverência ao trabalho de Allan Kardec é notória, porque previa que a inconstância inerente aos seres humanos poderia colocar em risco no seu presente imediato, bem como no futuro próximo ou distante, a doutrina de luz, trabalhada com afinco e dedicação extremados por Allan Kardec, sob orientação dos espíritos luminares e do próprio Jesus de Nazaré. Haja vista duas das suas obras, O Verbo e a Carne e a Pedra e o Joio. Portanto, a favor da objetividade e do rigor necessário à análise do professor Herculano, vampirismo que me foi sugerido, eu trouxe as minhas considerações por escrito. É impossível falar-se de vampirização sem deslocarmos a nossa atenção para a temática da obsessão. Hoje, pouco se desenvolve nos centros espíritas o tema obsessão em suas diversas graduações, como matéria de estudos aprofundados. Obsessão é uma questão não somente local, mas regional e, sem dúvida nenhuma, mundial. Esse panorama nublado que permeia as relações humanas certamente tem as suas raízes na prevalência daquilo que os espíritos superiores já nos alertavam, que são a prevalência do orgulho e do egoísmo. Por outro lado, em alguns setores espíritas, as adesões, melhor dizendo, a doutrinas espiritualistas que pouco ou nada acrescentam ao desenvolvimento do conhecimento espírita, fomentam mesclas conceituais no composto doutrinário, o que gera mal-entendidos junto aos estudantes do curso de doutrina espírita, bem como nas abordagens junto ao grande público, principalmente através da imprensa. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, abordando a obsessão, diz que a mente obsediada se assemelha às fissuras de um disco gravado, onde estão arquivados ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência e que o obsediado atende, como num processo hipnótico. Eu faço uma pausa aqui para dizer que eu entendo a imagem do vampiro utilizado pelo professor Herculano como um arquétipo, com base no mito gerado na antiguidade e nos seus atributos, muito embora o conceito esteja intimamente ligado às inter-relações de espíritos
e de encarnados que padecem de psicopatologias profundas. Como exemplo, chamados psicopatas que não sentem arrependimento diante das ações violentas contra a integridade física do seu semelhante. O vampiro arquetípico, portanto, age da mesma forma. O sangue presente nessa elaboração arquetípica é o elemento que mantém a existência do vampiro e está ligado ao período mais remoto da nossa cultura, mais precisamente no horizonte tribal, veja-se o espírito e o tempo, onde o sangue é um totem sagrado. Estudando o totemismo, Émile Durkheim vai definir essa religião primitiva como a que mais influência exerceu sobre a vida intelectual, moral, social e religiosa da humanidade, pois vemos os seus vestígios até hoje. Por exemplo, a sacralização do sangue de Jesus no simbolismo da missa. O professor Herculano começa o seu livro abordando as questões que envolvem o tratamento de pessoas que padecem de transtornos mentais por hospitais e clínicas psiquiátricas, bem como o olhar que o profissional médico tem sobre essa questão. Eu gostaria de fazer um paralelo com a filosofia do filósofo francês Michel Foucault, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário. Este ano de 2014 são lembrados os 30 anos da sua morte. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio das instituições sociais. Existem pontos de convergência conceitual entre ambos, com relação ao que eu citei. O seu pensamento, segundo seus biógrafos, é um pensamento plural. E aqui eu encontro pontos de convergência com o pensamento do professor Herculano, pois também o seu pensamento é plural. Também os seus escritos de Foucault têm a marca da diversidade de temas e de abordagens. Percorrê-los exige uma dedicação cuidadosa, para que se possa enfrentar essa diversidade e, ao mesmo tempo, dar conta da sua inventividade e da sua densidade conceitual. Por outro lado, ao percorrê-los, o próprio pensamento é instigado a tornar-se múltiplo e igualmente afinado com a inventividade e o rigor. Eu diria que a obra do professor Herculano também nos remete a esse estímulo, uma vez que o seu pensamento, ampliado pelo conhecimento espírita, cresce em profundidade e em abrangência, já que, conforme as suas reflexões no livro Introdução à Filosofia Espírita, nós somos parte de uma cosmossociedade que se desdobra em sucessivas estruturas conforme os níveis evolutivos nos quais ela se situa. O seu pensamento, cuja base repousa no Espiritismo, transita em todas as outras faces do conhecimento com uma habilidade onde o equilíbrio no pensar torna inequívoca a sua linguagem eminentemente filosófica. Voltando a Foucault, Foucault faz filosofia fazendo pesquisa histórica. As histórias que escreve desenvolvem-se no espaço do Ocidente e o tempo que percorre é quase sempre aquele que vai desde o final do Renascimento até a nossa modernidade, atravessando com realce a chamada Idade Clássica. Nessa breve análise, eu vou citar alguns trechos do seu livro História da Loucura. Abre aspas. Ao término da Idade Média, começa o esvaziamento das casas de exclusão, os leprosários criados para o isolamento dos doentes de lepra, que à época era tida como contagiosa, e ao mesmo tempo uma doença que não era tida como assunto médico, mas uma espécie de testemunho do mal, onde o abandono de um doente no leprosário, ao mesmo tempo em que segregava, simultaneamente sacralizava, ou seja, era um gesto que excluía e purificava ao mesmo tempo. A lepra regride e os leprosários se esvaziam, porém, os valores, as imagens, as estruturas e as formas que durante séculos estiveram vinculados à instituição do leprosário e ao personagem leproso serão transpostas séculos mais tarde para outras instituições e para outros personagens, entre eles o louco. Assim, a loucura, de certo modo, assumirá no decurso de uma longa sucessão histórica uma espécie de papel de herdeira da lepra, fecha aspas. Então, nós podemos analisar que nos séculos subsequentes a imagem do louco associou-se culturalmente à bestialidade. A simples presença do louco anunciava a desordem e o desregramento.
O louco era evitado como personagem que ocultava, na verdade, a própria bestialidade humana. Vemos isso retratado na figura dantesca do Corcunda de Notre Dame, romance medieval de Victor Hugo. Nesse romance, o preconceito se une à repulsa pela aparência do personagem, que, se deformado fisicamente e com manifestos gestos de loucura, não o impedem de ter alguns lampejos de sentimento de bondade. Foucault desenvolve um detalhado trabalho analítico acerca do desenvolvimento das casas de loucos em hospitais e asilos, sempre enfatizando o internamento e o isolamento do paciente em qualquer nível de desequilíbrio considerado e segregado de toda a possibilidade de convívio salutar. Foucault escreve História da Loucura ou História da Loucura na Era da Razão. Segundo seus biógrafos, esse estudo trata-se de um estudo das ideias, práticas, instituições concernentes à loucura na história do mundo ocidental. Esta foi a primeira grande obra de Foucault, que começa sua narrativa na Idade Média, como nós já dissemos, detectando a exclusão física social dos leprosos e argumentando que, com a gradativa exclusão desses, a loucura ocupou essa posição excludente. Somente a partir do século XIX, a loucura é vista como doença mental que deve ser tratada. Ainda segundo seus biógrafos, Foucault examina o surgimento da sociedade moderna e os tratamentos humanitários, entre aspas, para o louco, como, por exemplo, no caso de Philippe Pinel e Samuel Tucker, afirmando que tais tratamentos não mais controlavam os métodos aos quais se propunham. O tratamento de Tucker, por exemplo, consistia em punir os loucos até que eles, supostamente, deixassem de manifestar sua loucura. Similarmente, o tratamento de Pinel consistia numa extensa terapia que incluía métodos como banhos de água fria e camisa de força. Na visão de Foucault, isso não poderia fazer parte de um tratamento propriamente dito, pois, na verdade, eram apenas métodos de contenção. Hoje, o pensamento de Foucault é interpretado como de ter renovado debates em várias áreas do saber filosófico, a partir das suas propostas conceituais e problematizações. Por outro lado, um outro filósofo francês chamado Patrick Vignole, em seu livro A Perversidade, aborda esse tema sob duas interfaces. A primeira contendo ensaios que focalizam aspectos como o aniquilamento dos valores, a potência do mal e o prazer maligno. E a segunda enfatiza a temática da condução humana diante da sexualidade, da moral e da perversidade, com textos de Freud, Nietzsche e Aristóteles. Segundo Vignole, o ser perverso não é o que ignora a lei, mas o que quer ignorá-la, ou melhor, o que, sabendo muito bem de um saber de sentimento ou razão, qual ela é. Portanto, com pleno conhecimento de causa, comete sistematicamente o mal em lugar de fazer o bem. Coloca o mal como um bem para si. O perverso despreza a lei, a qual burla cientemente. Ele nega o bem ou o mal trazidos pela lei, ou que esta revela na universalidade do seu conteúdo. A perversidade é, então, a implementação absolutamente consciente de todos os males concebíveis, segundo Vignole. E com ele poderíamos tentar compreender o conceito "não existe mal em aniquilar os fracos", proferida por Adolf Hitler no seu livro Minha Luta. Vemos aí a total ausência de empatia. Isso talvez pudesse dimensionar o conceito do mal, ausência de empatia. Seria esta a mesma questão que envolve o comportamento de Adolf Eichmann, nas observações de Hannah Arendt, no seu livro Eichmann em Jerusalém, Relatos sobre a Banalidade do Mal, de 1963, ao assistir o julgamento desse burocrata nazista que cumpria rigorosamente as suas obrigações sem qualquer discriminação moral, ou seja, trabalhava com total dedicação à deportação de milhares de judeus para os campos de concentração nazistas. Para a autora, Eichmann não era um monstro, mas um funcionário aplicado e eficiente que seguiu rigorosamente o comando sem refletir sobre seus atos. Não se tratava, portanto, de banalizar os crimes, mas de mostrar a indiferença do povo alemão na época e o processo de transformação do sujeito político em ser isolado do diálogo com os outros, produto da cisão entre pensamento e ação.
Na análise da psicologia transpessoal, a burocracia também é uma forma de autoritarismo, já que o seu oposto, a administração no campo da autoridade, demonstra visão, segurança nas atitudes, abertura, transparência, além de perceber tendências, o que evidentemente não existia naquele processo citado. Portanto, nada a ver com o autoritarismo vivenciado por Adolf Eichmann e o Terceiro Reich, né? Sem dúvida que um estudo mais abrangente do ser humano e das suas razões por parte da psicologia, que começa como ciência com Aristóteles, da sociologia, da antropologia, evidentemente da filosofia, da psiquiatria, da neurologia, num trabalho multidisciplinar, como em alguns centros de pesquisa já se faz, mas principalmente da ciência espírita, da filosofia espírita, nos dariam as condições de entendimento mais aprofundado acerca da mente humana e jamais visitado por essas ciências. No livro Relação Espírito e Corpo, do professor Herculano, no seu capítulo 8º, denominado Patologia da Relação Espírito-Corpo, ele comenta que a etiologia dos transtornos mentais está nos precedentes kármicos do processo evolutivo do ser. Quando acusavam o espiritismo de produzir a loucura, diz ele que Kardec respondia que os desequilíbrios mentais decorrem das predisposições do doente inerentes à sua constituição e, portanto, congênitos. E acrescentava, com bom humor, que todos possuímos um grão de loucura oculto, que pode ser estimulado por qualquer contrariedade, frustração ou por qualquer outras mentes encarnadas ou desencarnadas. Allan Kardec diz que o Espiritismo é o grande auxiliar das religiões e nós poderíamos nos atrever a dizer que o Espiritismo é o grande auxiliar das ciências humanas e da filosofia ou filosofias humanas. Portanto, nunca subalterna essas, mas sempre acima, no sentido de espalhar o seu contributo ao entendimento das complexidades que envolvem a natureza humana. O professor Herculano Pires segue em seu livro Vampirismo essa linha de pensamento ao abordar o tema delicado dos transtornos de conduta humana, analisando com Kardec os problemas da obsessão em diversos níveis de profundidade, tipificados por ele através do arquétipo do vampiro. E também analisando como Foucault as instituições ligadas à medicina psiquiátrica, porém, sob o ponto de vista espírita e principalmente no Brasil. Allan Kardec não utilizou o termo vampirismo, mas é inegável que as suas explicações, bem como dos espíritos acerca do tema obsessão, nos levam a considerações profundas. O livro Obsessão, que é parte de um conjunto da obra de Kardec sobre os processos obsessivos que abrangem vários níveis de intensidade, nos trazem a certeza de que a medicina e a psicologia oficiais hoje ainda estão andando a passos lentos em relação aos grandes problemas humanos, já que não consideram os fatores espirituais e perispirituais, e é o que o professor Herculano enfatiza nesse livro Vampirismo. Kardec coloca no livro Obsessão, no capítulo Obsedados e Subjugados, um conjunto de aspectos que devem ser levados em consideração nas nossas relações com os desencarnados, e que nós já conhecemos tão bem, não é? No Livro dos Espíritos, na questão 459, os espíritos orientadores de Allan Kardec falaram sobre a intensa influência dos desencarnados à nossa volta sobre nós, né? O que vemos no mundo hoje, portanto, é um conluio, é uma sociedade estabelecida entre encarnados deseducados, sob o ponto de vista moral e espiritual. Isso não implica em desconhecimento, e desencarnados em profundo estado de perturbação. Esse conluio que se desenvolve em todos os setores humanos está causando os graves problemas sociais de toda sorte e penetra em todas as instituições humanas. Estudar os processos obsessivos, portanto, em profundidade, é o mesmo que fazer um mergulho no mais fundo da caverna platônica, para extrair de lá as raízes da nossa ignorância perpetuada e alicerçada pelos nossos enganos, desenganos, que giram sempre em torno de vaidades exacerbadas pelo orgulho doentio e pelo egoísmo patológico. Esta é a nossa humanidade de hoje. Com relação aos estudos aprofundados que o professor Herculano fez acerca dos processos obsessivos em base espírita, encontramos, dentre outros, o livro Mediunidade, livro Vida e Comunicação, no capítulo 8º, também de nome Vampirismo,
depois aprofundado no livro do mesmo nome, que estamos estudando hoje. Nesse capítulo, o professor Herculano, à semelhança de Platão, busca a verdade nos mecanismos históricos que levaram o homem a esse mergulho na própria obscuridade consciencial. Eu fiz uma breve análise dessa questão num dos nossos programas da TV Mundo Maior, o Filosofando, na série que eu denominei A Missão do Filósofo. Há um trecho no livro Mediunidade onde o professor Herculano cita Kardec, abre-se aspas, nos relatos publicados pela Revista Espírita, Kardec nos oferece uma visão assustadora dos processos obsessivos no seu tempo, fecha aspas. Eu faço menção aqui dos obsedados da aldeia de Morzine, na Revista Espírita de 1864. Aliás, nós poderíamos observar esse mesmo fenômeno se estendendo com a mesma intensidade ou até maior em amplitude e violência hoje na Síria e no Iraque, bem como entre israelenses e palestinos. O ser humano se entrega ao ódio e os espíritos desencarnados que odeiam se juntam àqueles, formando uma verdadeira infestação, uma legião na linguagem de Jesus. O professor Herculano acrescenta, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico senador do Império em sua época, e posteriormente o Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, diretor clínico do Hospital Espírita de Uberaba entre as décadas de 60 e 70 do século passado, publicaram importantes livros com base em suas pesquisas. A Loucura sob o Novo Prisma, do primeiro, e Novos Rumos à Medicina, do segundo. Diz o professor Herculano que o grande surgimento de hospitais psiquiátricos naquele momento devia-se ao fato do crescimento dos casos de obsessão. A semelhança de Foucault, porém com a visão lúcida do espiritismo, o professor Herculano menciona os casos trágicos de obsessão em massa na antiguidade, onde os pacientes obsedados eram tratados a pancadas para expulsão dos demônios causadores das crises. Haja vista igualmente os relatos dos obsedados à época de Jesus, que ele, com imenso amor e compaixão que sentia pela humanidade, não somente livra, mas educa com as palavras, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Menciona igualmente o professor Herculano a Idade Média, onde as fogueiras eram acesas para a matança dos hereges, a infestação de íncubos e súcubos nos conventos e mosteiros, num processo vampiresco de união de energias sexuais entre os dois planos de existência. A Renascença muda esse quadro, porém, as heranças reencarnatórias ainda aprisionam as almas humanas a esses processos recorrentes até os nossos dias. Prossegue o professor dizendo que naquele momento, o momento em que o livro Mediunidade foi escrito, em nossos dias, diz ele, assistimos a um explodir de recalques e frustrações nas águas sujas da pornografia e da criminalidade erótica. De volta ao livro Vampirismo, o professor Herculano pontua a nossa civilização, que ele denomina de civilização da angústia, frisando essa situação dolorosa das ciências do psiquismo em meio ao esplendor do avanço geral das ciências em outros campos. E mais, essa civilização, no dizer dele, normaliza a anormalidade. Não é outra coisa o que vemos hoje divulgado pelas mídias. Comportamentos espúrios, considerados normais, e como meio de amenizar o sofrimento consciencial, bem como o vazio existencial. A página 7, o professor acrescenta, o vampirismo atual não se nutre de lendas assustadoras. Ele está se referindo aqui às lendas dos vampiros da antiguidade e da Idade Média, descritos como seres mitológicos ou folclóricos. Daí o surgimento do arquétipo, que sobreviviam se alimentando da essência vital de criaturas, geralmente sob a forma de sangue das suas vítimas, independentemente de ser um morto-vivo ou uma pessoa viva, e mais recentemente, revividas pelo cinema, como Drácula de Bram Stoker e Conversa com o Vampiro. Diz o professor, o vampirismo atual não se nutre de lendas assustadoras, mas de realidades positivas do campo do psiquismo que exigem esclarecimento. Com os estudos feitos por Allan Kardec, é fácil compreender que há relações possíveis entre pessoas encarnadas e desencarnadas e que se atraem mutuamente nos processos obsessivos por meio de tendências viciosas de ambas as partes. O professor também cita a parapsicologia
como uma ciência que estuda os fenômenos da mente, como telepatia, precognição, clarividência, sobrevivência da mente após a morte, que não deixam dúvidas quanto à realidade da ação de entidades psicofísicas sobre as criaturas humanas. Embora a parapsicologia esteja presente em cerca de pelo menos 30 países e esteja integrada a importantes instituições de caráter científico reconhecido, como a Associação Americana para o Avanço da Ciência e a Universidade de Virgínia, a sua posição como um ramo da ciência é contestada, sendo que a maioria dos cientistas classificam-na como pseudociência, porque a parapsicologia continua suas investigações sem ter corroborado os resultados defendidos através do método científico, mesmo já decorridos mais de um século dessas pesquisas. Eu me lembro de um núcleo de pesquisas parapsicológicas que foi aberto há uns anos atrás na Universidade de Brasília, mas, infelizmente, obteve uma contestação muito forte por parte do corpo docente da Faculdade de Física da mesma universidade, obrigando a faculdade ou a universidade a fechar esse departamento, e isso realmente aconteceu. Pode ser compreendida a parapsicologia como um estudo de alegações paranormais associadas à experiência humana, ou seja, as interações sensoriais e motoras que aparentemente não são geradas por nenhum mecanismo ou agente físico conhecido. Esses fenômenos também são conhecidos como fenômenos paranormais ou psi. O termo parapsicologia, criado em 1889 pelo psicólogo Max Dessoir, foi adotado pelo pesquisador Joseph Banks Rhine em 1930, como substituto para os termos metapsíquica e pesquisa psíquica. Nós poderíamos citar o cientista e filósofo William James como um dos fundadores da American Society for Psychical Research, em Nova York, ainda hoje ativa. E eu menciono um dos membros dessa American Society for Psychical Research foi Carl Gustav Jung, o psicólogo, né? Ainda no livro Relação Espírito-Corpo, de autoria do professor Herculano, ele cita a descoberta do corpo bioplásmico dos seres vivos, ou seja, o perispírito, né? Pela Universidade de Kirov, hoje na Ucrânia, na época do lançamento do livro, na União Soviética. Fazia parte da União Soviética, que por sua vez rejeitou as pesquisas sem a justificação necessária de contraprovas científicas, não tendo, portanto, valor científico. Diz o professor Herculano que a rejeição foi determinada por motivos políticos, bem como ideológicos, na defesa filosófico-ateísta do Estado marxista. Contudo, essas mesmas provas foram divulgadas em finais da década de 60, no século passado, por Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que consta no livro Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, livro esse editado no Brasil, né, se não me engano, pela editora Pensamento. E o professor finaliza: nenhuma academia científica desmentiu cientificamente o resultado das pesquisas realizadas na Universidade de Kirov. No capítulo 2º, o professor diz o seguinte: desde 1998, a Organização Mundial de Saúde incluiu o bem-estar espiritual como umas definições de saúde ao lado do aspecto físico, mental e social. Antes, a OMS definia saúde como estado de complexo bem-estar biológico, psicológico e social do indivíduo e desconsiderava o bem-estar espiritual, isto é, o sofrimento da alma. Tinha, portanto, uma visão reducionista, organicista da natureza humana, não havendo em sua totalidade mente, corpo e espírito. Portanto, o estado mental de intensa perturbação de um obsedado já pode ser diagnosticado como sendo um estado enfermo. O professor Herculano, nesse capítulo, diz que o vampirismo, nós poderíamos dizer que é o mesmo estágio de subjugação pelas características que possui, é o estado que mais profundamente ameaça as estruturas físicas e espirituais do ser humano, visto que é a atuação consciente de um ser humano sobre outro para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, a conturbar-lhe a mente e levá-lo a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Nós não podemos deixar de citar os comparativos que o professor Herculano faz diante da sociedade atual, quando então a tipificação do vampiro como arquétipo se corporifica no sacerdote, no pastor, no religioso,
quando fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com as promessas do céu. Assim como é vampiro demagogo político que fascina os adeptos das suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. Prossegue o professor, é vampiro ainda o negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro galanteador dom juanesco que se aposta da afeição das mulheres inseguras para explorá-las. Aqui o conceito de vampiro se assemelha ao arquétipo consagrado pelo mito, ou seja, trata-se da obsessão de um encarnado sobre o outro, sem dúvida alguma. Faço uma pausa aqui para lembrar que hoje isso continua acontecendo via dispositivos móveis. Mudam-se as técnicas, mas não as intenções. É vampiro alcoólatra ou toxicômano e acrescentaremos o traficante que semeia a desgraça em seu redor. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga-as outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras e assim por diante, na imensa variedade do vampirismo material e espiritual. Então poderíamos apenas ir acrescentando os novos formatos de obsessão vampiresca, porém o conceito seria sempre o mesmo, bem como as técnicas de abordagem de obsessores a obsedados. A terapêutica espírita ministrada nos centros espíritas colaboram e muito na liberação das partes envolvidas, porém se o paciente não se ajudar, muito pouco a assistência espiritual poderá fazer por ele ou eles. Infelizmente, a psiquiatria, exceção feita aos médicos espíritas, não leva em consideração essa assistência, o que acaba por entravar a caminhada evolutiva desses espíritos em constante litígio. Na antiguidade, o ser humano intuía a totalidade da sua natureza, por isso podemos dizer que nunca existiu filosofia materialista, já numa outra abordagem. Conceito que surgiu muito tempo depois, como consequência do desenvolvimento mental, por exemplo, a filosofia na contemporaneidade. As filosofias antigas fundavam-se em princípios espirituais e tendiam para explicações teológicas, diz o professor Herculano, que a presença de Deus é constante em toda a antiguidade, desde as selvas até as civilizações socráticas. Em A Evolução Espiritual do Homem, o professor Herculano destaca o princípio da lei de adoração que Kardec explicou e que reativou a religiosidade dos corações humanos através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e que constitui a base inabalável do movimento espírita no mundo, diz ele, já que é um impulso instintivo do ser humano que busca a Deus. Em Concepção Existencial de Deus, o livro que eu tive o privilégio de verter para o inglês e cuja edição foi lançada nos Estados Unidos, se não me engano, em dezembro de 2007, o professor Herculano diz que Deus está no ser humano não apenas como ideia, mas como a própria essência da criatura. Foi o apóstolo Paulo quem disse que em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Deus é, assim, a essência da existência humana, sem dúvida nenhuma. Na Idade Média, as concepções filosóficas dos gregos, a visão de mundo de romanos e judeus praticamente se fundiram para fazer surgir o renascimento europeu. Vemos um novo mundo surgindo, catalisando essas culturas e renovando o quadro de vida social, fazendo surgir pensadores, questionadores do mesmismo religioso claustral, nas presenças de Descartes e Pedro Abelardo na França, que com um intervalo de quase 500 anos entre ambos, fizeram do último precursor do primeiro. Eu me lembro de uma frase que está no livro que eu citei, Os Filósofos, que eu li com 13 anos. Homens do futuro, ambos, Pedro Abelardo e Descartes, homens do futuro presos irremediavelmente na armadilha do presente. E o presente de cada um deles era, respectivamente, a escolástica e a patrística. Porém, trata-se de um momento de transição forte, desejado, que acaba por fragmentar o ser humano, pois nega a sua natureza espiritual e nega até os conceitos de alma e espírito. Desta forma, as ciências herdaram para o seu estudo e pesquisa apenas a metade do homem. A outra metade foi posta de lado, depreciada e ridicularizada em nosso tempo, quando o conceito de espírito vivente em outras dimensões ainda é motivo de riso, de chacota. As filosofias existencialistas se encarregaram de negar de forma absoluta a existência do espírito, da vida após a morte,
da comunicabilidade do espírito imortal, inclusive nos nossos dias e principalmente na França. Existem dois filósofos muito interessantes lá, porém absolutamente negadores da existência de Deus. Um deles é Luc Ferry, que foi inclusive ministro da cultura na França, já esteve no Brasil em diversas ocasiões, né? As consequências dessa visão que consumia o espírito nos abismos do nada gerou essa civilização de consumo, onde o ser humano é aposentado após alguns anos de trabalho profissional porque perdeu, entre aspas, sua vida útil. Zygmunt Bauman descreve a nossa contemporaneidade como líquida, mundo pós-moderno, onde o conceito de obsolescência predomina nas relações com as coisas que nos cercam, onde a descartabilidade demonstra a fragilidade dos tempos que vivemos, que tudo se liquefaz, inclusive as relações humanas. Daí os excluídos humanos, as tecnologias substituindo o contato humano. Podemos tudo, fica a pergunta, porém devemos? A hipertrofia dos sentimentos que caracteriza a humanidade deste século, herdeiro de um século XX repleto de conflitos ferozes e desumanos, sem dúvida nenhuma que agiria sobre os processos obsessivos igualmente. Hoje amplia-se o palco onde vampirizados e vampirizadores trocam de papéis simultaneamente, vivendo de sugar a intemperança e os desregramentos mútuos, não importa a faixa etária ou cultura no qual estejam inseridos. Vivemos nos tempos atuais uma infestação obsessiva de todas as naturezas demonstradas pela mídia ou até nas ruas, nos transportes públicos. O ser humano está subjugado pela ignorância num processo cataléptico de vampirização de outro ser humano, da própria natureza que o rodeia, destruindo-a. Na época em que o livro do professor Herculano foi escrito, havia sim guerras, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Tão terrível quanto pode ser a capacidade do homem de ser bárbaro às custas de outro ser humano, da exploração da selvageria latente e desgovernada do outro homem. Hoje a guerra profissionalizou-se. Os soldados nesse ambiente são profissionais da morte a serviço de estados vampiros que catalisam, ou melhor, canalizam a sua inteligência para as estratégias vampirescas que fomentam a angústia e o desespero de incontáveis multidões de inocentes civis. A página 23 da segunda edição de Vampirismo, o professor Herculano registra: a concepção materialista do homem reduz a humanidade a uma espécie animal sem perspectivas. A vida, os sonhos, os anseios humanos se transformam em miragens e alucinações sem sentido. As religiões e seitas pouco contribuem para a mudança desse quadro, já que se colocam à parte do processo, cultivando ora a fé conformista, ora as teologias ideológicas ou ainda as teologias de prosperidade financeira. O homem se afastou da sua natureza e, assim fazendo, afastou-se de Deus, da natureza e da criação. O professor Herculano finaliza esse capítulo 3º afirmando que somente o psiquiatra dotado de recursos espíritas teria condições de enfrentar com eficácia os estranhos fenômenos da psique humana que aturdem os especialistas mais experientes. O capítulo 4, que fala sobre comportamento humano, é analisado segundo alguns itens bastante importantes. Nós não teremos tempo de analisar cada um deles aqui, porém nós vamos apenas citar rapidamente alguns. O grau de evolução do ser em sentido geral, as diferenciações de graus evolutivos em cada ser, a hereditariedade genética, as heranças de encarnações anteriores, as condições da encarnação atual, as enfermidades atuais, etc. Nesta análise, o professor Herculano, sem dúvida nenhuma que ele fez isso com um pouco mais de profundidade, considera o vampirismo mais perigoso aquele que se passa no plano das ideias. Pessoas mais sensíveis, médiuns, caracteres voltados a manias, portadoras de escrúpulos exagerados, mas também pode se dar entre os pensadores, entre filósofos, entre mentes dotadas de uma inteligência genial, porém desprovidos de autocontrole ou mentes precárias de senso moral desenvolvido. Allan Kardec provou nos seus estudos e pesquisas, numa linha de lógica impecável,
que o comportamento humano depende não somente do nosso equilíbrio interior, mas também das influências que possamos sentir de fora, e particularmente das ações que forças invisíveis poderão ter sobre nós. A história, eu costumo dizer sempre entre os nossos companheiros, nossos alunos e pesquisadores do projeto Estudos Filosóficos Espíritas, a história é um retrato dos repetidos enganos, conforme também afirma o professor Herculano, e desenganos humanos. Não é a história que se repete, é o ser humano que repete a história através das reencarnações sucessivas. Muda-se o palco, os cenários e o figurino, porém os atores sempre repetem o mesmo script. Allan Kardec previu os problemas humanos muito antes que Freud e Jung. Qual será o nosso futuro comportamental, diz ele, em seu livro Vampirismo. E ele mesmo responde, há muitas hipóteses a respeito, mas ninguém pensa na possibilidade de nos comportarmos como espíritos, aqui mesmo na Terra, ajudando os vampiros a reconhecerem que também são espíritos. No capítulo 5º, chamado Os Vampiros Sagrados, ele começa dizendo que a mitologia consagrou a adoração dos fluidos humanos, principalmente durante os períodos que abrangem os horizontes tribal, horizonte agrícola, perpetuando-se no horizonte profético, conforme as descrições e o estudo aprofundado que ele faz no Espírito e o Tempo. O sangue, principalmente, era tido como elemento que contém a vida, segundo a Bíblia. A vida flui do sangue e a alma está nele, e o poder que nos conserva vivos e ligados a toda a realidade vital. No tempo de Júlio César, por exemplo, as vísceras sangrentas dos animais eram utilizadas para vaticinar, para prever os eventos relacionados às guerras de conquista romanas. Entre os fariseus, o costume de sacrificar animais levou os cristãos a associar esta imagem ao simbolismo do Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus de Nazaré, pois o cordeiro era tido como o animal mais sofisticado entre a seleção de graus de importância entre animais a serem sacrificados no Templo de Jerusalém. Por herança desses costumes antiquíssimos, nós encontramos ainda hoje essas fixações atávicas antigas que interferem no comportamento humano e que chumbam os homens ao solo da terra, fazendo-os escravos de instintos que caberia a eles superarem com o progresso intelecto-moral já realizado, embora a disparidade entre inteligência desenvolvida e moral e ética ainda em atraso em nosso planeta. O Evangelho de Jesus, na releitura do Espiritismo, certamente traria não somente algumas explicações a respeito, muitas explicações a respeito, mas também nos inspiraria um comportamento com base na nobreza de sentimentos e atitudes. Todas as obras fundamentais, aliás, nos dariam forças para suportar a nossa própria pequenez, as nossas tendências mal trabalhadas. Uma passagem importante do livro está na página 43, livro Vampirismo. Vivendo no plano extrafísico, os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva, induzem-nos a fazer o que desejam e não podem fazer o que não podem fazer por si mesmos. Podemos resistir a essas induções e fazê-los afastá-los de nosso ambiente com a simples recusa de atendê-los. As críticas do professor Herculano quanto aos tratamentos, entre aspas, ministrados por pseudoprofissionais, no seu entender, que estabelecem em seus clientes atitudes de abandono às próprias tendências negativas, como meio de extravasamento dos instintos, certamente animalizam, ou melhor dizendo, embrutecem o ser humano e o colocam ao nível sub-humano. Entravam-se a qualidade de vida, as conquistas sociais, culturais, intelectuais e, acima de tudo, morais. Os vampiros, portanto, sagrados ou não, continuam agindo nas guerras do Oriente Médio, embora nem sempre a unção do sangue do inimigo seja o objetivo maior, mas sim a sua destruição. No capítulo 6º, o professor fala sobre os fenômenos de apor e endopor. O fenômeno de endopor, contudo, está mais intimamente ligado ao vampirismo, por ocasionar intenso sofrimento humano, ou seja, que é a introdução de objetos nos corpos humanos, considerado pela psiquiatria como autoflagelação. Tem pela parapsicologia a explicação de que os objetos são atraídos magneticamente pela força atrativa do inconsciente da própria vítima. Para os observadores espíritas, pode ser autoflagelação também por sugestão de um espírito obsessor.
mas também fenômeno de efeitos físicos provocados por um espírito vampiro atuando sobre a vítima. Eu gostaria de citar aqui rapidamente o caso de Anneliese Michel, uma jovem alemã de família católica que viveu entre 1952 e 1976, que acreditava ter sido possuída por uma legião de demônios, tendo sido submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo pelos padres Ernest Alt e Arnold Hens, de 1975 a 76, esse caso, chamado caso Klingenberg, como passou a ser conhecido pelo grande público, deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica quanto científica, e serviu como inspiração para o filme O Exorcismo. Essa jovem Anneliese experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos até a sua morte aos 23 anos, sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária a transtorno mental. Depois de vários anos de tratamento psiquiátrico ineficaz, ela própria se recusou ao tratamento médico e solicitou exorcismo. As graves consequências atribuídas ao ritual de exorcismo sobre a jovem motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça locais contra os pais de Anneliese e os padres exorcistas, causando uma grande polêmica em toda a Europa na época e dividindo a opinião pública mundial. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Anneliese Michel foram condenados por homicídio negligente, porque renunciaram ao tratamento médico quando do início do tratamento por meio do exorcismo. O professor Herculano escreve um livro sobre José Arigó, médium que realizava transposições de objetos e resíduos de intervenções cirúrgicas nos seus pacientes por ele próprio, que é o livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, né? Sem dúvida que a assistência espiritual, evangelho no lar, a água fluida, passes, minimizam os problemas de endopor, incluindo a doutrinação do espírito obsessor, cujas raízes, ou razões, melhor dizendo, para tamanha agressão residem certamente no passado reencarnatório de ambos. O vampirismo, diz o professor, é uma forma de escravização. Os vampiros vampirizam o mundo. E hoje, agora, nesse instante, muito mais, porque o mundo é feito por nós, a nossa imagem e semelhança. Mudemos a nossa maneira de encarar o mundo e ele se modificará. No capítulo 8º, o autovampirismo, nesse capítulo é de grande interesse para todos nós que lidamos com o público de casas espíritas ou até nas universidades, porque ele fala sobre autoconhecimento, né? Porém, não o autoconhecimento preconizado pela autoajuda, que é uma simulação de princípio socrático do conheça-te a ti mesmo. O conhecimento, ou melhor, o conceito de autoconhecimento é trabalhado em filosofia como um caminho de autoexame e de ação autônoma e responsável. É o saber de si. O Espírito Emmanuel diz que nós nos revelamos em tudo que pensamos, fazemos ou dizemos, e a psicologia informa que todo comportamento é motivado, provocado por disposições íntimas, por uma espécie de energia interior que nos orienta e revela valores de cada um, bem como as tendências negativas acionadas por estímulos externos. O conhecimento espírita vem em nosso auxílio quando revela padrões de comportamento comum a toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, traduzindo arquétipos em imagens ligadas ao inconsciente coletivo. E a filosofia espírita encaminha-nos ao conhecimento da verdade, tal como saíssemos da caverna da alegoria de Platão e nos defrontássemos com a nossa inteira realidade. Fosse ela bela de se ver, passível de pleno desenvolvimento, portanto, ou não, trazendo consigo, neste caso, a premente necessidade de reformulação de valores e intenções. Nunca foi tão atual a alegoria de Platão, né? Que é chamado mito da caverna, mas é a alegoria da caverna. O professor Herculano diz que se voltássemos os olhos para o passado, veríamos que a história da humanidade é suficiente para explicar todas as formas de obsessão e vampirismo que campeiam no planeta, desde as nações mais bárbaras às mais civilizadas. Eu volto a dizer que esse livro nunca foi tão atual em seus conceitos, já que hoje, até hoje, se perpetuam as ações de vampiros encarnados sob a tutela de vampiros desencarnados, ocasionando a barbárie ora em curso no Oriente Médio. O assunto é vasto.
professor Herculano fala da necessidade da educação espírita, principalmente nas escolas, né? Estamos precisando realmente de professores, de supervisores pedagógicos espíritas que humanizem a escola, né? Ele diz ainda, no capítulo 10º, que o planeta vem sendo sugado pelos vampiros homens que praticamente exaurem a Terra com seus agronegócios, que contaminam as águas e o ar com a poluição incessante, que envenenam os nossos alimentos com agrotóxicos, que no caso do Brasil agridem a Amazônia, sistematicamente desmatada a cada dia que passa. A seca que ora enfrentamos em São Paulo é um exemplo disso. Contudo, as agressões contra a natureza começam com as agressões entre os homens, diz o professor Herculano. Allan Kardec, com o olhar do homem adiante do seu tempo, percebeu essas questões e as colocava aos espíritos superiores. Similarmente a Jesus, que repartiu o pão com os discípulos de Emaús, Kardec também distribuiu o pão do conhecimento a todos que o cercavam. Contudo, muitos não o entenderam e até hoje não o compreendem. Mal conhecem, confundem o espiritismo com o kardecismo. Assim como muito poucos compreendem também o professor Herculano Pires e o seu trabalho. Eu gostaria de prosseguir, mas eu acho que o tempo já está caminhando. Eu gostaria de dizer uma frase que está no livro O Ser e a Serenidade, do professor, uma frase muito bonita que diz assim: a vida serena é o desenvolvimento no ser humano das suas potencialidades espirituais. Mas eu não poderia deixar de encerrar com um trecho desse livro que está na página 59 e que vale como uma recomendação a todos nós, espíritas ou adeptos do espiritismo. Até agora, as religiões nos ensinam que temos de sofrer para pagar pesadas dívidas morais. Mas o Espiritismo, que é uma síntese de todo conhecimento, reúne em seus princípios a ciência, a filosofia e a religião, dando-nos uma visão nova da realidade. Não somos condenados, somos criaturas livres e temos de aprimorar-nos para assumir toda a liberdade de seres conscientes do seu destino superior. Se estamos enleados em processos dolorosos, provenientes de erros cometidos em vidas anteriores, dispomos também da vida presente e das vidas futuras para corrigirmos os nossos erros. A consciência suprema, que é Deus, não quer o nosso sofrimento, mas a nossa libertação de todo o sofrimento. Professor Herculano Pires. Quem quiser fazer perguntas, por favor, peça o microfone, porque está gravando, tá? Sônia, muito obrigado realmente pela sua brilhante exposição e eu que agradeço. Colocar conceitos tão complexos de uma maneira tão acessível. Nós tivemos aqui, ainda no ciclo do centenário do Herculano, algumas semanas atrás, a palestra de um médico, o Dr. Wagner, que dizia que a grande epidemia que graça no mundo é a obsessão. Pelo que eu entendo da sua colocação, é mais ou menos isso também que você colocou, né, que é a obsessão. O Herculano colocava também que o processo de vampirização era presente em todas as compulsões. E hoje nós vemos, como você mencionou no início, a sociedade tomada por compulsões de todos os tipos, seja a droga, seja o sexo, seja todos os tipos de dependência, jogos, até a compulsão alimentar. Sim. E também a anorexia e bulimia, como você mencionou num caso.
Você compartilha com essa ideia de que há sempre a presença da vampirização nas compulsões? Eu entendo que a influência espiritual ela é constante. Conforme os próprios espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos, nós somos muito mais influenciados pelos espíritos, pelos desencarnados, do que nós possamos imaginar. Sem dúvida nenhuma que nós estamos precisando de um processo profundo de autoconhecimento, principalmente para discernirmos o que é o nosso e o que nos é sugerido. Sem dúvida nenhuma também que no fundo de todas as anomalias mentais, eu não sou psicóloga, mas eu convivo já há vários anos numa instituição que trata portadores de deficiência intelectual, e também a convivência com companheiros dessa área médica, dessa área de psicologia. Sem dúvida nenhuma que existe sempre um componente obsessivo num quadro mais agravado pela própria enfermidade, seja deficiência intelectual ou transtorno mental, né? Quer dizer, dependendo da sua intensidade, dependendo das condições mentais, físicas, espirituais desse paciente, sem dúvida nenhuma que o processo obsessivo poderá, inclusive, agravar o seu problema de saúde, sem dúvida nenhuma. E a terapêutica poderia ser a desobsessão? Sem dúvida. A prece, a desobsessão? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro de uma tese de doutorado que foi feita pelo Dr. Frederico Leão, que foi diretor clínico das Casas André Luiz durante algum tempo, mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. E ele fez essa tese com base na assistência, na observação dos efeitos da assistência espiritual, da desobsessão e da água fluida que era feita, a água fluidificada que era utilizada para a assistência dos nossos internos, né, das Casas André Luiz. E ele relata na sua tese que ele pôde tirar aos poucos os medicamentos mais fortes utilizados no tratamento do deficiente intelectual por conta de toda essa assessoria espiritual que o centro oferece ainda hoje para os internados que estão lá na ULP, na Unidade de Longa Permanência. E a tese dele foi aprovada pela Universidade de São Paulo, né? E foi levada depois para a França e para a Inglaterra, se não me engano. Foi motivo de estudos aprofundados por conta não somente de médicos espíritas, mas de pessoas interessadas no tratamento dessas questões mentais, né? Tanto deficiência intelectual quanto transtornos mentais. Eu sou o Maurício. Quando ele cita a palavra vampirismo, não está no conceito simplesmente que nós temos, né? Daquele que fica obsediando apenas ao outro. Tá? O vampirismo é uma coisa coletiva, o que ele quer citar. Ele rotula, inclusive, foi o último ponto que a senhora observou, vampirismo telúrico, que vem a ser o desmatamento, a poluição e tudo mais que acontece. Uma outra coisa que a senhora citou, que hoje assim, está no campo das áreas de recursos humanos, né? A questão da liderança. Em vez daquele homem, vamos dizer assim, que dirige um departamento, ou seja, uma semelhança de um militar que se impõe, enfim, à sua equipe de trabalho. Então, isso também se constitui no vampirismo. Poderia fazer, assim, algumas breves observações quanto a essas citações que eu fiz,
quanto a esse vampirismo coletivo? Pode acrescentar, por favor? O professor Herculano, ele dá muitos exemplos. Infelizmente não dá para nós falarmos sobre tudo o que ele cita, os estudos abrangentes que ele faz, e não somente nessa obra, como nós pudemos ver, mas em outras obras. Ele sempre cita o processo obsessivo como um dos mais graves que ocorre, que já ocorria pela observação dele no tempo em que ele viveu, e muito mais agora. Parece que a impressão que nós temos é que essa abrangência se ampliou, não é? Nós estamos vendo processos obsessivos aqui e ali, ao nosso lado, enfim. Sem dúvida nenhuma, parece que não é? A globalização da vampirização, talvez esse fosse o termo mais correto, né? Nós vemos, sim, isso não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. E é muito claro, para quem é espírita, isso é muito claro, é observável, é sentido, né? As pessoas que estão ao nosso lado com esses processos, que se comportam de uma determinada forma, de repente mudam o comportamento de forma a demonstrarem que não são elas próprias, que não são elas mesmas, mas que elas estão sob influência, sob atuação de algum pensamento externo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse livro deveria ser lido, estudado, deveriam ser feitos cursos acerca desse assunto. Infelizmente, como eu já disse inicialmente, o assunto obsessão parece que virou um assunto que as pessoas no centro espírita não gostam de falar, como se todos estivessem já vacinados contra a obsessão, e não estamos. Não é? Não estamos, absolutamente não estamos, principalmente no momento atual. Nós estamos vivendo um momento muito grave da nossa evolução, não é? E nunca foi tão necessárias essas reflexões importantes para o nosso crescimento, para a nossa conscientização. É um trabalho de conscientização. Eu costumo dizer, ou nós evoluímos, nós não temos mais alternativa nenhuma, né? Não temos mais nenhuma opção. Será que nós não estamos ainda preparados para essa evolução? Ou seja, ela aconteceu sem ainda o nosso preparo, talvez? Evolução intelectual, sim. Nós somos mestres e doutores em muitas coisas, mas infelizmente ainda aquela balança está pendendo mais para a inteligência do que para o desenvolvimento do espírito de solidariedade, de empatia, não é? Não foi isso que moveu o Terceiro Reich? A total ausência de empatia entre os seres humanos, que fez com que eles achassem que fossem criaturas exemplares, quer dizer, fruto de uma natureza pura, né, de uma essência pura, que na verdade a ciência prova hoje que isso inexiste, né? Todos somos originários de outros, através do estudo da genética. Então, sem dúvida nenhuma que, eu volto a dizer, esse livro nunca foi tão importante e necessário como agora. Sônia, ainda aproveitando esse gancho, ele também entra num aspecto escolar, né? Vamos dizer assim, em que ele fala da introdução do espiritismo na grade curricular escolar. Isso. E essa educação, ele não fala de forma direta, mas assim, dá uma pequena ênfase àquelas crianças cristais, ou seja, trabalhar especialmente as crianças no desenvolvimento e mais aquelas que já estão num certo grau de adiantamento, já nasceram, né, com esse grau de adiantamento, com esse conhecimento, com essa mediunidade mais aflorada. Agora eu encerro. Eu gostaria só de fazer algumas ponderações com relação a essa questão de crianças índigo e crianças cristal. Esse assunto surgiu no movimento espírita por força de um livro lançado por um médium, todos conhecemos, não é?
Ele esteve nos Estados Unidos durante várias ocasiões e ele simpatizou com essa teoria, escreveu um livro. E esse livro chegou às casas espíritas e compõe alguns estudos, e as pessoas realmente acreditam nisso, né? Como se as crianças que estão nascendo hoje, as crianças que trazem uma inteligência precoce fossem necessariamente, tivessem que ser catalogados como crianças índigo ou crianças cristal. O estudo mais aprofundado que foi feito por alguns pedagogos espíritas, inclusive Heloísa Pires, né, se não me engano, Dora Encontre, mais alguém, esse estudo demonstrou que esse rótulo foi criado por uma seita norte-americana nos Estados Unidos, portanto, por uma pessoa, um psicólogo. A sua esposa era médium, ou é médium, né, que recebe comunicações de um espírito. Esse espírito diz que ele é o novo governador do planeta, porque Jesus não conseguiu resolver os problemas humanos. Então ele diz que ele veio realmente para resolver os nossos problemas. E junto ele traria consigo essa falange de espíritos índigo e cristal, que se notabilizam pela inteligência precoce, porém, que devem ser muito bem encaminhados em casa, eles devem fazer o que eles bem entenderem, não podem ser contrariados de forma alguma, porque se forem contrariados, eles podem se tornar serial killers. Então, e isso foi, sinceramente, eu não entendo como que as pessoas entram numa história como essa, isso sem dúvida nenhuma, trazendo isso para... Como? Exatamente, sem dúvida alguma, trazendo para o nosso assunto, sem dúvida nenhuma. Então, olha, eu já fiz umas 4 palestras no centro, dizendo para essas pessoas de onde teve origem essa ideia, que nada tem a ver com o espiritismo. E muitas pessoas às vezes agregam essa ideia, mas no livro A Gênese de Kardec, que fala sobre a geração nova, mas a geração nova seremos todos nós, né? São os nossos pais, os nossos avós que estão aqui novamente reencarnando, não é? E que sem dúvida nenhuma tem uma inteligência mais avantajada do que a nossa, que estamos aqui há mais tempo, porque na espiritualidade eles estão se preparando para estarem presentes entre nós, com todo o conhecimento que já tem, quer dizer, não há solução de continuidade, eles fazem a evolução, chegam aqui, voltam, como nós também. Então, nada de criança índigo e cristal. Deu-se alta ênfase na época da Guerra Fria, Estados Unidos e a antiga União Soviética quanto a isso. Eles então aproveitavam essas crianças, especialmente aquelas que tinham um forte na parte de informática. Genialidade, né? Que trazem, são gênios, né? Então, mas os gênios sempre estiveram presentes entre nós, né? Mozart não foi um gênio? Beethoven foi um gênio? E tantos outros, não me lembro de todos eles. Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tantos outros que foram gênios, e nem por isso eram cristal. Será que Jesus era índigo? Não é? Muito bem. Você citou Hitler, né? Eu tenho visto, acho que nem conheci. Eu tenho visto muitos filmes de documentários, né, sobre o nazismo, em que ele aparece naquelas manifestações, e a gente vê claramente que ele seria uma espécie de um obsessor encarnado, né? Que o que ele faz com aquela multidão que está em volta parece um magnetizador, é algo impressionante. Fala as maiores bobagens lá e o pessoal, né? E todo mundo fazia ou obedecia o que ele queria, uma espécie de um obsessor mesmo, né, encarnado. Ele não só era ele próprio obsessor, como ele trazia transtornos mentais gravíssimos, e ele estava assessorado por entidades vampirescas que naquele momento realmente pretendiam que o mundo caísse às mãos dele.
nos parece periodicamente que falanges espirituais dessa natureza podem não ser necessariamente os mesmos espíritos, mas espíritos dessa natureza, vez por outra, reencarnam aqui. Nós estamos hoje com uma dessas falanges reencarnadas. Por isso a necessária observação em tudo aquilo que nós aceitamos como notícias da mídia, principalmente, não é? E analisar sempre com cuidado todas essas questões e tentarmos, dentro das casas espíritas, trabalhos como este, divulgar cada vez mais essas questões relacionadas a processos obsessivos, vampirização, subjugação, fascinação e obsessão simples. Às vezes as pessoas ingenuamente dizem assim, a obsessão simples não é simples, então não tem perigo. Tem muito risco, porque é a partir da obsessão simples que as outras encontram as brechas de entrada, as portas escancaradas, não é? Sem dúvida nenhuma. Bom, nós queremos então agradecer a Sônia mais uma vez pela presença, pela Eu que palestra. agradeço. Agradecer a presença de todos e informar que a próxima palestra vai ser no dia 3 de setembro, sobre o livro Mediunidade, com o Júlio Davi Alonso. Obrigada e boa noite. Obrigado.